Boa noite, que alegria nos encontrarmos mais uma vez para a nossa formação. Ainda estamos falando de Maria. Nessa Semana da Família, aqui eu coloco a imagem de Nossa Senhora de Belém e de São José. Dois meninos? Não, um único menino levado com amor, com atenção e cuidado, tanto por Maria como por José. Eu me encontro na Casa de Teologia da Diocese de Guarapuava, fica aqui em Curitiba. Amanhã teremos reunião da presidência do Regional Sul 2 da CNBB, então estou aqui. Por isso essas vozes todas hoje no canto Maria de Nazaré. Quero apresentar os nossos 4 teólogos, é mês vocacional. Vem cá, Anselmo. Anselmo, que ano você está na teologia? Boa noite, eu estou no 3º ano de teologia. Me chamo Anselmo, sou do município de Pinhão. Caminhando aí. Caminhando. O cantor, instrumentista, mas todos aqui cantam, viu? Nem todos tocam violão, mas aqui tem um grupo de cantores bons. Vocês já viram lá na Asa Branca, né? Até acordeonista. Como que chama? Os que tocam acordeon. Muito bem, Anselmo, muito obrigado. Quem mais? Vem cá, José Vitor. José Vitor, apresente-se aí, José. Eu estou no 4º ano de teologia, concluindo aí os estudos na etapa de configuração, e sou natural de Guarapuava. É lá da cidade de Guarapuava. É o próximo, depois dos 3 diáconos que temos, que se ordenarão este ano, temos o José Vitor para o ano que vem, se for aprovado, né? Isso aí. O Lucas é o outro seminarista da teologia. Muito bem, boa noite. Então, sou Lucas, natural de Guarapuava, da grande cidade de Guarapuava, 2º ano de teologia, aqui em Curitiba, na etapa da configuração. Muito bem, Lucas. O Lucas ainda tem um caminho pela frente, mas é um grande artista. Vocês vão ver em outros momentos ícones que ele escreve, ele é poeta, ele é pintor e também ele é um grande cantor. Muito bem, Lucas. Deus o abençoe. E o Mateus. Vem cá, Mateus. Que ano você está? Boa noite, pessoal. Eu me chamo Mateus Curta. Estou no 2º ano de teologia. Sou natural de Guarapuava. Muito bem, Mateus. Essa semana que passou, conheci a família do Mateus. Uma família bonita, bem religiosa. De lá nasceu sua vocação, né? Com certeza. Isso aí, Mateus. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Então vamos rezar. Vamos rezar pelas famílias, Semana da Família. Vamos rezar pelos nossos seminaristas. Vamos rezar pelas vocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe das vocações, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Muito bem, a semana passada nós vimos uma parte sobre o cotidiano de Maria de Nazaré. Muita gente se surpreendeu com esse cotidiano, nem imaginava que seria desta forma que viveu aquela família pobre, como eram os pobres israelitas. Reafirmo que este é um livro do Frei Clodovis Boff, o grande teólogo e também mariólogo, baseado na Sagrada Escritura, na arqueologia e em textos que narram como se viviam as famílias no tempo de Jesus. Vamos então encerrar hoje essa parte. Algumas curiosidades, além de curiosidades, nos ajudam a adentrar aquele estilo e trazer para os dias de hoje uma imagem de Maria, de São José e também de Jesus, menos romantizadas
menos enfeitadas, numa realidade humana como nós vivemos nos dias de hoje. Vou repetir o final da nossa aula da semana passada, quando eu disse que provavelmente, segundo alguns autores, a fim de garantir a subsistência, a família precisava dedicar-se também a alguma atividade fora de casa. Não bastava São José ser um carpinteiro. Ele não tinha trabalho direto ou encomendas de utensílios, de móveis. Então, havia momentos em que ele não tinha trabalho. Era o momento em que deveriam sair para trabalhar em outros lugares. Houve então períodos em que Maria teve que ver o marido, bem como o filho Jesus, ir para outra cidade em busca de trabalho. E aqui nós lembramos que durante a adolescência de Jesus e juventude, que os evangelhos não falam, provavelmente, num período desse, José e Jesus trabalharam como boias frias, como serventes de pedreiros na construção da cidade de Séforis. Era a nova cidade construída por Herodes Antipas no ano 4 a.C. Assim, Herodes decidiu construir distante, poucos quilômetros de Nazaré, e ele precisava de marceneiros. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Então se acredita, porque muitos galileus foram contratados, e é dessa época de Jesus, quando ele era ainda um adolescente iniciando a sua juventude. Daqui então vem a chamada cultura urbana que Jesus tem. E ele manifesta particularmente em alguns termos, como por exemplo, hipócrita. Quando ele chama fariseus de hipócritas. Hipócrita é uma linguagem da cidade, propriamente do teatro grego que existia em Séforis. O que fala hipócrita significa aquele personagem que usava uma máscara. Então, quando Jesus usa a palavra, ele conheceu essa expressão com certeza na cidade de Séforis, na construção aí do teatro, apresentações. Aquele que usa máscara, ou seja, aquele que não é verdadeiro, quando chamamos alguém de hipócrita. O termo juros, Jesus fala de juros em Lucas 19, 23. Também ele vai falar de banco. Isso é próprio do urbano, da cidade de Séforis. Juros, colocar o dinheiro no banco para render juros, fala Jesus. Essa seria uma referência ao banco que existia na cidade de Séforis, conforme podemos ver em Lucas 19, 23. Outra expressão, outro termo que Jesus usa é tribunal. Quando ele fala, será levado ao tribunal e não sairá, será julgado e não sairá enquanto não pagar o último centavo. Tribunal. Tribunal porque resolvia questões jurídicas. Jesus fala do tribunal no Sermão da Montanha. Aparece essa palavra em Mateus 5, de 25 a 26. Então, Jesus, de fato, é bem provável que tenha passado grande parte aí da sua adolescência até juventude, provavelmente, né? Não estou confirmando, são muitos estudiosos que nos falam dessa possibilidade, junto com São José, quando não tinham trabalho na carpintaria. Flávio Joséfo é um autor não cristão, um escritor do início do cristianismo e que escreveu fora do cristianismo para as autoridades, sobretudo para o imperador. Olha o que fala Flávio Joséfo. A Galileia é uma região rica de árvores frutíferas e pastagens. Toda a terra
é cultivada por seus habitantes sem exceção e não há terrenos baldios. Interessante. Os evangelhos não falam, mas um escritor da época, muito conceituado e muito lido, para afirmar que de fato Jesus Cristo existiu, esteve entre nós, nós temos até esse parecer fora do cristianismo. Flávio Joséfo, Tácito e Plínio são os 3 escritores fora dos evangelhos, ali dos primeiros séculos do cristianismo, e que falam de Jesus de Nazaré. Assim, é a comprovação de que o Filho de Deus se fez carne. Pode então se supor, uma vez que nós tínhamos a região da Galileia, árvores frutíferas, pastagens, o próprio Flávio Joséfo escreveu sobre isso, não existiam terrenos baldios, as pessoas plantavam muito e cultivavam muito. Podemos então supor que a família de Nazaré, por ser pobre, ela não teve um pedaço de terra. Assim, quando não tinha uma encomenda na oficina, os 3 também foram para a roça. O que se fazia na roça? Limpar o terreno, preparar a terra e semear. Jesus, em alguns momentos, falou de terra, falou de semente. Jesus conhecia porque teve contato. Com as chuvas do final de novembro e de dezembro, se plantava a cevada. A cevada era uma plantação típica dos pobres. Esses dias, visitando a diocese de Guarapuava, mais na região norte, paróquias mais distantes aqui da região, quase 300 quilômetros, passei próximo de grandes plantações de cevada. Parece-me que Guarapuava, não é isso, jovens? Ela é a maior produtora da América Latina. É a maior produtora de cevada da América Latina. Na nossa época também se faz cerveja, né? Da cevada. Olha aí, Guarapuava está em alta na cevada. Na época de Jesus, os pobres faziam o pão. Nós vamos ver no Evangelho de São João, na multiplicação dos pães, ali tem, não é um detalhe, mas é algo que nos chama a atenção e tem uma mensagem importante. O menino que coloca o seu lanche à disposição. Então, é um menino já dando lição para os adultos de partilha. E esse menino é pobre, porque diz o evangelista que ele levava pães de cevada. Se são pães de cevada, não flor do trigo, como nós vimos, os ricos comiam da flor do trigo e os pobres só em grandes festas que o pão era feito com a flor do trigo, o trigo era mais caro. Assim sendo, a Sagrada Família plantava ao redor da casa. Era uma colheita que as famílias, e aqui no clã, nós falamos do clã de São José, onde Maria morava, com seu filho e seu esposo, tinha a plantação. E a cevada era o que mais comum, até por causa do pão. Então, chuvas do final de novembro e dezembro, era momento de se plantar a cevada para garantir o pão de cada dia. Em Pentecostes, junho e julho se colhia a cevada. Nós vamos ver em Marcos, no capítulo 4, versículo 29. Resumindo, o trabalho da Sagrada Família. José na carpintaria, ensinou o ofício a Jesus a partir dos 5 anos de idade. Quando não tinha trabalho, uma parte do tempo de Jesus, ele e São José foram para Séforis construir uma cidade, não é um edifício, é a cidade que foi construída. Herodes pediu, e não era distante dali, de Nazaré, então é a região da Galileia. Maria, dona de casa, estava em casa, mas em muitos momentos os 3 foram cuidar da roça. Particularmente, o que era comum era a plantação de cevada. Assim, junho e julho era a época da colheita da cevada, época de Pentecostes, porque tinham
tinha essa grande festa judaica, né? Festa das tendas, mais ou menos era nessa época. Não é isso, teólogos? Sim. Muito bem. Hoje eles estão aqui escutando e de vez em quando eu vou perguntar para ver se eles estão realmente aprendendo na teologia. Eles estão assim meio... Além de buscar água e fazer o pão, a dona de casa também, ela tece a roupa dos seus familiares. Isso aparece no livro de Provérbios 31:19. Maria tecia. Um canto da campanha da fraternidade, quando falava do mundo do trabalho, um canto inicial dizia: enquanto José na carpintaria estava, Maria tecia. O tear era próprio das famílias, porque as roupas eram confeccionadas em casa. Então, com certeza, Maria teceu a sua roupa, a roupa do menino Jesus e de São José. Na Galileia se fia o linho e na Judéia a lã. Vou repetir. Nazaré fica na região da Galileia. A roupa de linho ela é mais comum porque ali se trabalha com linho. Na Judéia, que é outra região, onde fica a cidade de Belém e também Jerusalém, é mais próprio a lã, até porque nós temos muitos rebanhos, muitas ovelhas, pastores. Jesus falará, né, sobre isso quando fala do bom pastor. O linho se cultiva no campo e não muito longe de casa. O algodão, na época, ele não é difundido. Fiar é uma tarefa estritamente doméstica, próprio da época. Então, algodão não é da época de Jesus, senão o linho que é cultivado no campo. 2 dias antes do Sabat, o Sabat é o sábado. O sábado era o domingo, né? O que é o domingo para nós era o sábado para o judeu. E o judeu levava muito a sério, como leva até os nossos dias. No sábado não se fazia nada, tudo tinha que se preparar na sexta-feira. Assim, 2 dias antes do Sabat, o que significa? Toda quinta e toda sexta-feira, Maria lavava a roupa que a família iria usar na sinagoga. Olha lá, Maria prepara a roupa sua, sobretudo de São José e do menino, porque os homens têm mais vez e espaço na sinagoga. As mulheres ficam mais discretamente no fundo. Mas ela prepara esta roupa nos 2 dias da semana, quinta e sexta-feira. Maria não usa sais, sódio e potássio, porque são caros. Mas elementos que contêm o sódio, na época se usava muito o salitre e a cinza para lavar roupas. Olha aí, o tipo de sabão que era feito na época. Era feito com salitre e com cinza. O potássio, o sódio eram caros para se colocar no sabão. Os pobres geralmente não usavam. Agora você descobriu qual era o sabão que se fazia em casa. Minha mãe tinha sabão caseiro em casa, com cinza. Algumas, minha mãe não fazia, mas eu sei algumas pessoas, umas senhoras que faziam com abacate. Com abacate. Até hoje, no interior, também com gordura, né? Na casa de vocês se faziam, jovens? Sim. Era de gordura, mais né? Que fazia no tacho. Eu não sei muito bem não, porque eu não fiz. Mas eu lembro que minha mãe fazia. Soda. Já a soda que não se usava, né? É o salitre e a cinza para o sabão. Algum manto velho ou desbotado, passava-se uma tintura e era reaproveitado. Os pobres não tinham muitas roupas e era todo trabalhoso, como nós vimos. A mulher, em alguns momentos, a ajuda do marido, a ajuda de Jesus. Jesus não ajudava só a sua mãe a moer
a cevada para fazer o pão, porque precisavam de 2 na moenda, lembra? Mas também ajudou na roça e também ajudou no tear, que muitas vezes Maria precisou. Então se passava uma tintura. Como era o jantar da família de Nazaré? Os homens da casa, eles chegavam do trabalho e recitavam o ofício do fim do dia. Lembram da Beracá? A Beracá é a ação de graças, Adonai. Desde o momento em que se acordava, se diziam as Beracás. Hoje poderíamos dizer, são antífonas. Por exemplo, Senhor, eu vos agradeço por terdes morrido na cruz pelos meus pecados. Outra, Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Outra, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São antífonas que a Igreja concedeu até indulgências e se tornaram populares. São Francisco de Sales, ele pede que durante o dia nós falemos, rezemos com antífonas, para que nós não percamos a presença de Deus. O pensamento elevado a Deus deve ser rápido, porque nós estamos no meio de tantas atividades. Então, essas antífonas ou jaculatórias se tornaram mais populares ainda, né? As que eu citei, ajuda-nos a sentir a presença de Deus e que Ele se faz presente e se manifesta a nós. Assim eram as beracás, ação de graças e sentir Deus tão presente. Durante todo o dia os homens tinham mais beracás, as mulheres menos, mas era o dia todo. O homem entrava na casa como São José e recitava o ofício do fim do dia. Era chamada a miná, ou a oferta do dia. Se oferece a Deus as boas ações e se pede o perdão dos pecados. Olha, o homem entrava em casa, fim da tarde, 5h30, 17h30, 18 horas. Ele oferece a Deus as boas ações realizadas, porque agora ele entra para o descanso e pede perdão dos pecados. Maria serve a ceia no chão, da casinha estreita e mal iluminada. Esta é a refeição principal. O jantar era a refeição principal. O que se comia? Se comia o pão, o pão ázimo não era só para o café da manhã, também fazia parte do almoço e do jantar, sobretudo do jantar, que era mais demorado, uma vez que estavam todos em casa. Às vezes se comia peixe. Isso vamos ver em Mateus 13, versículo 47 e Lucas, capítulo 24, versículo 42. Se comiam legumes, azeitonas e cebolas. Cebolas não podia faltar. Eu que não sou muito adepto da cebola, mas lá se comia muita cebola. Verduras, ovos, alguma fruta fresca ou seca. Fazia parte do jantar. Bebe-se a água, ou a chamada posca. Posca era uma bebida da época de Jesus. Era o vinagre misturado com água. Aparece em Marcos 15, 36. Então, quando dão para Jesus o vinagre com água, se é misturado na água, lembra a posca. Era uma bebida típica para se tomar nas refeições, como hoje talvez aí um refrigerante que tomamos. Nas festas se tomava um pouco de vinho. Os pobres não tinham vinho nas mesas, então conseguiam reservar pelo menos para as festas. Come-se também gafanhoto. Nós vamos ver João Batista. Era comum, haviam gafanhotos que que se comia, outros não. Então, era comum nessa época. Para nós hoje,
Existem 800 espécies comestíveis de gafanhotos na época de Jesus. 4 delas são de uso corrente entre os pobres. Os pobres, então, era um prato, não sei se delicioso, mas era muito comum, né? Porque era barato. Eles caçavam os gafanhotos e era um prato nutritivo. Se você quiser, invente uma receita, né? Modernizando hoje. João se nutriu de gafanhotos. Nós estranhamos quando lemos em Marcos, no capítulo 1, versículo 6. Mas faz parte do cardápio dos pobres. E no deserto é o que ele tinha mais para se alimentar. Então não é de se estranhar, porque era comum e eram comestíveis. Também se come frito o gafanhoto, como camarão, ou se faz biscoito. Olha lá, você já pode ir testando a receita, né? Vou repetir. O gafanhoto se come frito como um camarão, ou se faz o biscoito. Olha a receita. Seca o gafanhoto, soca no pilão até virar o pó. Depois se mistura a farinha de trigo. Quem gosta de cozinha, houve uma onda de gafanhotos, né? Quase chegou aqui no Brasil, só que não eram comestíveis. Brincadeira. Mas era muito típico da época e era um alimento nutritivo e comum entre os pobres. Maria e José, o casal nunca fez amor? Estamos na Semana da Sagrada Família. Maria foi dada em casamento a José, porque naquele tempo a mulher não se casa, mas ela é casada pelos pais. Casamento arranjado. Os pais é que decidem o noivo para as suas filhas. Jacó é o pai de José. Mateus 1, 26. José combinou com o pai de Maria, Joaquim, o dote a ser pago em joias e roupas, ou utensílios domésticos, e ainda uma pequena propriedade rural. Sabia disso? Era comum na época. Não bastava levar a filha, tinha que dar o dote por ela. O pai do noivo, era comum ele tentar rebaixar o preço da noiva. Então é como se Maria tivesse sido vendida, mas eram assim os casamentos. O pai dela tentava elevar as suas virtudes. Então o pai elevava as virtudes, é no caso de Joaquim. Quantas virtudes ele poderia contar da filha? Sobretudo a modéstia selada por sua virgindade. E aí, elevando mais o preço, a família da noiva, ela saía lucrando, porque ela recebia mais. Apesar da normalidade de um casal, José e Maria, esse é um casal especial. Em Lucas 1,34 e Mateus 1,25 diz: Maria não conheceu José, seu marido. Podemos tomar lá. Lucas 1,34, Mateus 1,25. Como diz o hebreu, o varão gera seu filho a partir de sua mulher. No entanto, na genealogia de Jesus, Mateus, que usou 39 vezes o verbo gerar, Mateus 1, de 2 a 16, quando chega a Jesus, ele dá uma guinada brusca e não diz José gerou Jesus, mas simplesmente José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Há uma modificação extrema. Está em Mateus 1,16b. Ou seja, o gerado da Virgem é o Messias, cujo nascimento virginal já fora predito pelo profeta, o profeta Isaías, e que Mateus retoma no capítulo 1, versículo 23. Já falamos da genealogia de Mateus quando vimos Maria na Bíblia e comentávamos mais sobre este fato. Entre os corpos de Maria e de José se interpunha Jesus. Entre os dois corpos está Jesus, que ao mesmo tempo aproximava os dois seres numa relação íntima e profunda.
um casal que se amou profundamente, absorvido pelo Filho. Mas Jesus estava entre ambos, que nasceu fora do comum. Jesus nasceu fora de uma criança normal, do comum de uma criança normal, e que teria um destino misterioso. José e Maria eram um casal bem resolvido. São Jerônimo dizia: José foi virgem por causa da virgindade de Maria. Aqui o casal renunciou um plano familiar normal de época e dos tempos, até de terem muitos filhos, como era normal para uma família judia. Quem está entre eles? Jesus. No anúncio do anjo, Maria diz sim e assume esse projeto. No sonho, José diz sim e, como o anjo pediu, ele acolheu Maria como sua esposa e o menino como seu filho. Eu vou ler um texto de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi o iniciador do protestantismo, todos nós conhecemos, ainda na Idade Média, século XVI. E Martinho Lutero tinha uma devoção bonita a Nossa Senhora. Ele faz um escrito, uma reflexão bela sobre o Magnificat. Mas eu vou ler um texto onde ele tenta descrever quando Maria volta da casa da prima Isabel, depois do nascimento de João Batista. Olha lá, não está na Bíblia. É uma construção oracional e poética de Martinho Lutero. Olha como ele diz. Maria volta para casa e se entrega às lidas domésticas. Lembra que ela saiu depois do anúncio do anjo, começando uma gravidez. Depois de 3 meses, ela já tem um pouco de barriga. Como é que fica? Porque ela não está casada. Ali começa então uma complicação na vila chamada Nazaré, a pequena cidade. Mas vou continuar Martinho Lutero. Ela volta para casa e se entrega às lidas domésticas. Como antes, ela cuida da cozinha, lava a louça e ela varre a casa para sua mãe, Ana. Como uma empregada ou uma mãe de família, Maria ocupa-se de trabalhos modestos e serviço. A vida continua, como se ela tivesse esquecido os favores sublimes com que Deus acabava de agraciá-la. Ela voltou ao cotidiano de uma jovem pobre e bem na sua família e naquela vila chamada Nazaré. As outras mulheres e as vizinhas não a têm agora em mais alta estima do que antes, e nem Maria o exige delas. Pobre entre os pobres, Maria se perde na multidão de gente humilde. Que exemplo de simplicidade! Que desprendimento espantoso, diz Martim Lutero. Ainda ele continua. As maravilhas operadas em Maria. Maria as oculta, Maria as esconde. Ela não fica contando. Ela esconde, ela oculta com todo cuidado, sob aparências voluntariamente insignificantes. Quantas pessoas se aproximaram dela, falaram com ela e até a desprezaram porque ela estava grávida. E a trataram como uma pobre mulher, toda simples e nada fora do comum. E, no entanto, se soubessem quem ela era, como não teriam ficado estupefadas? Um escrito de Martinho Lutero, interessante. Para encerrar, já que estamos na Semana da Família, vamos falar um pouco de São José. São José foi o pai verdadeiro de Jesus na terra, não pela carne, mas pelo coração. Pai pelo coração. Desde o momento do anúncio do anjo que se deu num sonho, em Mateus o anúncio se deu a José. Até porque na tradição judaica, os homens, eles são líderes e são eles que recebem a revelação. Já em Lucas,
Lucas não está falando a uma comunidade de judeus convertidos, senão mais pagãos convertidos ao cristianismo. Lá aparece a anunciação a Maria. Aqui essa anunciação a José se dá de uma forma mais indireta, porque se dá no sonho. Desde aquele momento, então, acolheu a esposa e a criança. Então, São José foi pai pelo coração. Protegeu o menino das mãos assassinas de Herodes, o Grande, e ensinou ao menino o caminho do trabalho e da religião. Jesus não se envergonhou de ser chamado o filho do carpinteiro. Pelo contrário, Jesus até complementou em outro momento: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Na verdade, Jesus estava falando do Pai do céu. E ele era um trabalhador como o Filho, como o Pai, porque ele estava aqui na terra buscando instaurar o reino do Pai e buscando levar os corações a esta adesão. Mas por que não interpretar também como José? Meu Pai trabalha e eu também trabalho, uma vez que São José, a partir dos 5 anos de idade, lhe ensinou a carpintaria e o ofício. Na história da salvação, coube a São José dar a Jesus a descendência da linhagem de Davi. Lembra que filho de Davi ele seria. As profecias mostravam. Mas Maria não era da descendência de Davi. José era. Então foi José que deu a linhagem de Davi a Jesus. Assim se cumpriu as promessas divinas. A São José coube a honra de dar à criança um nome: Jesus. Foi São José que deu, então, um nome, uma identidade. Quando rezamos as dores e as alegrias de São José, nós refletimos um pouco sobre isso no dia de São José, mas vou lembrar. Maria deu carne a Jesus, carnalidade, deu um corpo, deu sangue. José deu identidade a Jesus. Ele registrou o menino, ele deu nome ao menino, ele deu uma linhagem profética e de rei, né? O rei Davi. Então se cumpriu todas as escrituras. Ao falar destes santos, São José, São João Paulo II, na exortação apostólica Redentores Custos, a custódia do Redentor, São João Paulo II escreveu uma exortação sobre São José, importante. Vou tomar, né, o protetor do Redentor, Redentores Custos. João Paulo II declarou: assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho à educação de Jesus Cristo, assim também São José, ele guarda e protege a Igreja, que é o corpo místico do seu Filho Jesus. Olha que bonito essa expressão e profunda para rezar. Assim como São José cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho à educação de Jesus Cristo, assim também São José, ele guarda o corpo místico de Jesus, que é a Igreja, com o mesmo empenho, com o mesmo cuidado e com o mesmo carinho. Vamos rezar pedindo as bênçãos da Sagrada Família para todos os lares, para o seu lar, para cada um de nós, principalmente para que possamos vencer esta pandemia, que a vacina chegue logo, a cura dos infectados da Covid-19, tantas outras enfermidades, tantas doenças que adentram os nossos lares, o coração do pai, da mãe, o coração do casal e dos filhos. Vamos pedir essa bênção especial rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes da bênção, uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus sobre Nossa Senhora. Sou filha de Maria. A Virgem Santíssima é mais mãe que rainha. A Santíssima Virgem teve menos que nós, porque não teve uma Santíssima Virgem para amar, e nós a temos e ela nos ama. Ó Mãe bem-amada, apesar da minha pequenez, como tu, eu possuo em mim o Onipotente. A Santíssima Virgem nunca estará escondida para mim, porque eu a amo demais. Vou dar a bênção e nós vamos a um canto. Aqui está o Anselmo, vai puxar outro canto para nós de Maria, nós vamos fazer um coro junto com você aí. Vou dar a bênção da saúde, sobretudo a saúde para você e sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Pelos merecimentos santíssimos da paixão de Jesus, a intercessão da Virgem Maria e São José, a Sagrada Família de Nazaré. Abençoe-vos o Deus da saúde, da alegria e da paz, o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos cantar e depois vamos nos despedir. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz, coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão, um coração que era assim para Deus, reino de Deus renovando este chão. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada Maria do